Olá a todos! Eu hoje estou aqui para vos contar um bocadinho a minha história sobre como é que eu comecei na espiritualidade. Em primeiro lugar, tenho que vos dizer que a minha família é bastante eclética. Nós temos um bocadinho de tudo, cristãos, testemunhas de Jeová, umbandistas. Dentro do cristianismo temos algumas variantes. Portanto, eu cresci num seio muito diversificado e nunca ninguém me forçou a escolher nada. Para os meus pais, o meu caminho religioso deveria ser algo que eu deveria escolher por mim mesma e assim como eu, os meus irmãos também. E esta é uma pergunta que me fazem bastante: como é que eu comecei, como é que eu descobri esta minha vertente mediúnica, esta minha vertente para a leitura das cartas, para utilizar outras terapias que eu faço. E então quero-vos contar um bocadinho a minha história, pode ser que vocês se identifiquem também e tirem daqui algumas ideias para vocês também começarem no vosso caminho. Então, como eu já disse, a minha família é bastante diversificada. Eu lembro-me de, em criança, dormir com a minha avó e antes de dormirmos rezarmos o Pai Nosso, a Ave Maria, ensinou-me o terço. Nunca nos forçou, nem nunca fomos forçados a ir à missa, mas participámos em algumas procissões da aldeia. Os meus avós são do Alentejo e sempre que havia aquelas festas principais íamos sempre à procissão, com velinhas, deixar as velas no cemitério. Vocês sabem, esses tipos de rituais religiosos. Lembro-me depois, por outro lado, sempre que havia casamentos, batizados, de eu ficar com o meu pai cá fora, porque a missa não era bem para nós. O meu pai não é exatamente ateu, mas ele também não sabe muito bem em que é que ele acredita. Eu acho que ele, no fundo, acredita em várias coisas, mas só não lhe sabe dar um nome. Lembro-me também, em miúda, de ir com a minha tia a reuniões das Testemunhas de Jeová e de lermos historinhas da Bíblia para crianças. Portanto, eu sempre fui muito aberta a questões de religiosidade. Porém, contudo, nunca me defini por nenhuma, nunca senti. Inclusivamente cheguei a inscrever-me nas aulas de catequese. Senti sempre que não era bem ali o meu lugar, cheguei a inscrever-me nas guias, mas depois de algumas missas também percebi que não era bem para mim. Portanto, sempre fui tentando absorver um pouco. Lembro-me de ter conversas longuíssimas com senhoras das Testemunhas de Jeová que às vezes nos abordavam à saída da escola ou que me batiam à porta de casa, e tive debates interessantíssimos, mas também nunca senti que era por ali que estava a ser chamada. Mas, confesso, nunca liguei muito, nunca prestei muita atenção a essas situações, nunca senti que tinha que ter um nome para a religião. Nem sabia ao certo se acreditava, se não acreditava, no que é que eu acreditava. Portanto, a vida foi seguindo assim, sempre bebendo e procurando conhecimento. Na faculdade conheci uma colega de comunidade judaica. Adorei também debater ideias com ela e saber um pouco mais sobre a religião. Portanto, não posso dizer que sei nenhuma dessas religiões a fundo, apenas que fui bebendo alguma informação ao longo do tempo. Quando eu tinha 18 anos, penso eu, a minha mãe foi pela primeira vez a um centro umbandista. Para nós, na família, aquilo era tudo novidade. Fomos levados lá por amigos da família para nos tentarem ajudar. E foi aí que a minha mãe descobriu a sua própria mediunidade. Eu devo dizer que na altura, se eu tinha 18 anos e cheguei a ir a algumas sessões, também não fez nada por mim, não senti qualquer apelo, nenhuma vibração diferente, não senti nada. Simplesmente era curiosa e gostava de ir, e sempre que posso aprender algo novo, aprendo. Isso faz parte de mim desde que me lembro. E a vida assim continuou. A minha mãe continuou a frequentar o centro de Umbanda, desenvolveu, tornou-se médium de trabalho, e eu, de vez em quando assim o sentia, ia a uma sessão ou outra e ficávamos por aí. Mas o que é que eu sempre gostei imenso? De ler. Ler livros, qualquer tipo de história me fascina, mas o tipo de histórias
celtas, druídicas, de magia, são de longe os meus preferidos. E então comecei a ler uma autora chamada Julia Marillier, que continua ainda hoje a ser a minha autora favorita de todos os tempos. E ela escreve ficção, é verdade, mas muito focada na magia druídica, na ligação à natureza, no fazer magia. E então a Julia Marillier criou todo um mundo com a sua saga de Seven Waters que me fascinou e que me levou a ler não só a saga toda mais do que uma vez, confesso, mas também a pesquisar um pouco mais sobre a autora. Na altura eu estava a trabalhar numa loja onde havia pouco que fazer, com acesso ilimitado à internet, portanto juntou-se o útil ao agradável e fui pesquisar. Fui pesquisar e o que é que me surgiu? Que a autora fazia parte de um grupo de druidas ainda existente. Eu pensei, ok, isto está-me a soar que é completamente a minha cara, quero saber mais sobre isto. E foi então que eu descobri a Obot e comecei a perceber que há toda uma comunidade Wicca, toda uma comunidade pagã, dentro do mesmo género. Há vários nomes, várias filosofias, portanto há para todos os gostos. Há inclusivamente bruxinhas cristãs, portanto que conseguem conjugar as duas vertentes. Isto para alguns é um bocadinho uma blasfémia, mas é real, isto é possível fazer. E então o que é que eu me comecei a perceber? Primeiro, comecei a sentir que me fazia sentido, que toda aquela teoria, toda aquela aprendizagem me fazia sentido e fazia mexer qualquer coisa cá dentro. E uma coisa leva à outra. A partir daí comecei a estudar ervas, comecei a estudar cristais, comecei a estudar acerca de velas, do que se poderia fazer, e foi um mundo que se foi abrindo. Fui inclusivamente começando a tirar cursos, e depois nestas coisas é assim, quando mostramos interesse, parece que as coisas começam a surgir à nossa volta e começam-nos a chamar. A minha prima gêmea, Joana, desafiou-me para irmos a um workshop de tarot na Casa do Fauno, e foi assim que comecei, assim que vi as primeiras cartas. Nunca tinha mexido num baralho de tarot, isto estamos a falar, eu tinha 27 anos. Nunca tinha visto umas cartas de tarot, nunca tinha tocado, não sabia. Era coisa que não ligava mesmo, que não me dizia nada, até àquele momento. E naquele momento, quando fui àquele workshop, fascinou-me. E então quis saber mais, fui lá comprar o meu primeiro baralho, decidi fazer o meu primeiro nível de Reiki, decidi também fazer o meu primeiro curso de cristaloterapia e as coisas foram seguindo e fui percebendo que, das duas uma, ou eu já tinha algumas capacidades que não sabia, ou fui simplesmente desenvolvendo pela vontade de ter. Claro que, se hoje em dia olharmos para a minha família e temos tantos bruxinhos, e eu digo bruxinhos num termo não pejorativo, como é óbvio, não é? Porque nós temos aquela tendência a associar a bruxa, e vais à bruxa, como uma coisa muito negativa, mas a bruxa não é nada mais, nada menos do que alguém com um conhecimento mais vasto do sobrenatural, ou do lado mais oculto das coisas, que tudo faz parte do natural. Simplesmente umas coisas estão visíveis e à vista de todos, e outras coisas estão mais ocultas. E que todos nós temos capacidade, pelo menos, de as aprender e conhecer um pouco melhor. Claro que depois a capacidade vai ser diferente para cada um, mas isso é um bocadinho como sermos cozinheiros. Toda a gente sabe ler e seguir uma receita, mas o resultado final não vai ser exatamente igual para toda a gente, e há sempre aquele que vai acrescentar uma pitadinha mais disto, uma pitadinha mais daquilo, e fazer uma coisa completamente diferente da receita original. E isto, no fundo, é magia também. E é assim que a magia se transforma e se revela em todos nós. Esta é apenas a minha história na espiritualidade. Como é que isto tudo começou? E então assim foi, eu já estava a estudar, completamente longe de algum dia ir utilizar de uma forma profissional, mas comecei a fazer o Reiki e pensei, bem, quero experimentar e testar noutras pessoas, porque é uma coisa que não tem nada de mal, então quero alargar um bocadinho mais este meu conhecimento. E foi quando eu conheci a Karina, da Água Marinha. Vocês podem pesquisar no Facebook e encontrar a página dela. E foi assim que comecei a trabalhar com a Karina e a determinada altura das nossas vidas estávamos a sentir que precisávamos de algo mais e fomos então onde eu já conhecia, ao terreiro de Umbanda onde a minha mãe frequentava, e
E foi aí, pela primeira vez, que percebi que a minha mediunidade estava a aflorar. Foi aí que percebi pela primeira vez que também tinha mediunidade de incorporação. É uma coisa que assusta bastante as pessoas e requer uma explicação um bocadinho mais profunda, que eu não vou dar agora. Que é uma coisa que eu, por hábito, não faço. Já desenvolvi um pouco na Umbanda, já frequentei durante 1 ano e meio, 2 anos, mas neste momento não faço. Eu acedo a essa energia, mas neste momento não faço incorporação. Não que seja contra, simplesmente neste momento eu sinto que não tenho essa necessidade, que não é por aí. Mas como veem, foi tudo assim, muito natural. Às vezes, quanto menos sôfregos somos na nossa busca, mais as coisas fluem de uma forma natural. Porque quanto mais vocês se conhecerem e trabalharem com vós mesmos, mais poderão explorar as vossas capacidades. E é o que eu digo sempre, é assim, a mim o que me chamou realmente foi toda esta mística dos cristais, das velas, das ervas, incensos a queimar, a conexão com a natureza, meditar junto a uma árvore, meditar na praia. Isso era o que me fazia a mim vibrar. Se calhar a vocês não é nada disso. Se calhar a vocês é um entendimento maior dos arcanjos, um maior entendimento do reiki, da leitura da aura, do xamanismo, o que for. O importante primeiro é vocês perceberem o que é que a vocês vos move, o que é que vos faz sentido, e só quando vocês têm esse conhecimento sobre vós mesmos, vão também perceber que quando começam a estudar e a ler, nem tudo o que vão ler vos vai fazer grande sentido. E é aí que vocês têm que aprender. Faz sentido cá dentro? Então esta ideologia é para mim. Eu gosto de tudo na Wicca, mas há algumas coisas que eu fico... Não me identifico. Portanto, eu também não posso dizer que sou wicana, não posso dizer que sou umbandista, não posso dizer que sou budista, não posso dizer que sou cristã, católica. Eu simplesmente sou de tudo um pouco. E como é que isto funciona? O que é que eu aprendi nesta minha cruzada que já começou há 7 anos? Portanto, eu sou terapeuta há 6, mas esta cruzada começou há 7 anos atrás. O que é que eu aprendi durante este tempo? Que a espiritualidade é como a água. A espiritualidade é o líquido. Vamos chamar-lhe água. E as religiões são as garrafas que o homem define para colocar a água lá dentro. Isto porquê? Porque o conceito da espiritualidade, a água em si, é tão abstrata, ela apresenta-se de tantas formas, que para nos fazer algum sentido, nós vamos utilizar garrafas com rótulos. Então, para mim, a religião é isto. É a garrafinha onde cada um guarda a água para lhe fazer mais sentido. A base, o real conceito da espiritualidade está presente em todas elas. Mas, como nós somos todas pessoas diferentes, vamos-lhes dar interpretações diferentes. Eu já sei que muita gente me vai classificar com esta minha teoria e com esta minha ideia, mas olhem, é a minha opinião e é assim que eu vejo as coisas. Portanto, se têm uma opinião diferente, façam o vosso vídeo. Mas basicamente é isto. Em todas as religiões há uma base de fundo similar, que basicamente é o amor incondicional. Infelizmente, nós enquanto homens prestamos mais atenção à garrafa, às regras escritas na garrafa, do que propriamente ao conteúdo. E isto é o que torna muitas vezes a religião pouco popular ou demasiado extremista, e a levar a atos demasiado extremistas, porque o que a religião nos dá é umas linhas de orientação para nós sabermos utilizar aquela água, para nós sabermos utilizar o líquido que está lá dentro. Só que depois vamos levar aquilo ao extremo e acabamos por perceber que se não usas desta maneira, então estás a usar errado. E a espiritualidade não é isto. Eu, durante o meu percurso, já tive inclusivamente experiências em que me disseram se queres seguir com o Reiki, se te queres tornar mestre Reiki, não podes receber entidades da Umbanda. Uma coisa não é compatível com a outra. E eu fiquei chocadíssima. Aquilo preocupou-me imenso. E a determinada altura eu pensei, não, espera. Se alguém saberá melhor do que eu, tu ou o outro, se pode ser ou não, são os meus guias. Portanto, o que é que eu decidi fazer? Experimentar. Pedir permissão. E assim foi. E a verdade
é que até hoje eu não sinto nenhuma restrição e não sinto que, por utilizar uma determinada vertente da espiritualidade, uma determinada vertente energética, eu não posso combinar todas e trabalhar assim. É isto que eu vos quero transmitir. Primeiro, que a espiritualidade é algo que todos nós podemos procurar para nos dar sentido à vida, para nos apoiar num momento difícil, para nos fazer crescer enquanto pessoas, para nos encontrarmos enquanto seres humanos, para dar um sentido ao porquê de estarmos aqui e de às vezes passarmos por certas adversidades. E não, no meu ver, não é uma coisa anormal ou uma coisa sobrenatural. É uma parte de nós que está mais escondida, que está, como mesmo o nome diz, no oculto. E por estar no oculto não tem que ser negativa. E é isto que, a meu ver, faz parte de tudo. Assim como faz parte do ser humano termos pensamentos positivos e pensamentos negativos, termos ações generosas e de empatia e termos também ações egoístas e um pouco maldosas, na espiritualidade tudo isso existe também. Portanto, não há apenas branco ou preto, há muitas cores pelo meio. E não é por nós seguirmos um caminho mais espiritual e utilizarmos este tipo de elementos que nos fazem lembrar mesmo aquelas bruxas dos filmes, que vamos ser maus e praticar o mal. E é esta a mensagem que eu vos quero transmitir hoje. É que a espiritualidade faz parte de todos nós, inclusivamente as pessoas que não acreditam. Não é por nós negarmos que ela não existe. Agora, depende de cada um, e é o direito de cada um, seguir se nos faz sentido acreditar mais de uma forma mais real ou não. E não devemos criticar nem julgar ninguém por isso. Quer a pessoa seja completamente indiferente à espiritualidade e às energias não visíveis, ou quer a pessoa decida seguir esse caminho e tornar-se uma pessoa até diferente, porque quando começamos este caminho não vamos ser os mesmos, porque vamos ter um entendimento de nós próprios superior ao que tínhamos até então. E por muita terapia que façamos, em termos de psicólogo e de psiquiatra, quando começamos a caminhar um caminho mais virado para a espiritualidade, vamos descobrir coisas sobre nós mesmos que não fazíamos ideia, umas muito, muito boas, outras nem tanto, o que é ótimo, porque quer dizer que temos que trabalhar em nós e que estamos no caminho para o fazer. O que me faz sentido, e é dessa forma que eu tento viver a minha vida, é seguindo um caminho do meio. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não sou extremista, eu não me visto ou toda de preto como as bruxinhas ou toda de branco como os reikianos. Eu visto-me exatamente como me apetece. Depende do dia, depende da circunstância, depende do meu mood. Não como só carne, nem deixo de comer carne completamente. Não sinto que tenha que meditar todos os dias e andar louca a fazer limpezas e defumações, porque tudo é espiritual. Portanto, o meu objetivo para mim mesma nesta vida é encontrar um caminho de equilíbrio. Um caminho onde eu cuide do meu exterior e do meu interior de uma forma equilibrada. Portanto, se eu tiver que ser vaidosa e comprar aquelas calças que absolutamente não preciso, porque já tenho 20 pares no armário, mas está-me mesmo a apetecer, eu vou fazê-lo. Vou fazê-lo porque me vai fazer bem, porque me vou sentir bem comigo mesma. E no fundo estamos cá para isso, para fazer o melhor por nós mesmos possível. Claro que é assim, se tiver que optar entre comprar comida ou um par de calças, eu vou comprar a comida, não é? Mas se puder fazer essa pequena extravagância, ou aqueles ténis super giros que não consigo parar de pensar, sim, eu vou fazer. Sim, eu vou cuidar de mim. Sim, eu vou ser um bocadinho vaidosa dentro do limite. Porquê? Porque este corpo é onde todo o meu espírito vai assentar. Portanto, quando eu olhar ao espelho, eu vou gostar de me sentir bem. Eu vou gostar de ter uma pele macia, vou gostar de me sentir cheirosa, vou gostar de ter o cabelo arranjado à minha maneira. Isso não quer dizer que eu estou a ignorar a espiritualidade. Quer dizer que eu estou a incorporar o meu corpo físico dentro do bem-estar que a espiritualidade me traz também. Ok?
E a partir do momento em que eu decidi também que quero seguir uma vida mais ligada à espiritualidade, não quer dizer que eu a partir de então passei a ser namasté toda a hora, impávida e serena e que a minha vida é um mar de rosas. Não, pelo contrário. Comecei a descobrir muito mais coisas negativas acerca de mim. Comecei a ter muito mais trabalho a cuidar de mim aqui dentro e aqui dentro. E comecei a aceitar partes de mim que não são tão positivas, como o zangar-me com certas coisas, o ficar irritada. O ser uma pessoa mais espiritualizada não quer dizer, lá está, que somos monges budistas e que estamos a todo o momento tranquilos e que nada nos afeta. Não. O seguirmos a espiritualidade significa exatamente que sabemos o que é que nos afeta, que nos permitimos que afete, mas que logo a seguir sabemos resolver e lidar com isso. Isso é que é o nosso caminho da espiritualidade. E também não significa que vamos ter que começar a ser todos terapeutas e que vamos ter que andar a abraçar árvores a toda a hora. Não. Já passei por várias experiências, já tive 2 espaços abertos, estavam a correr lindamente e chegou uma altura que eu precisei de parar. Não que me estivesse a fazer mal, mas simplesmente sentia que já era muita carga que eu não estava preparada. Ou seja, eu comecei a estudar, comecei a interessar-me pela espiritualidade e daí até ao ponto de começar a dar consultas foi tudo muito rápido. Comecei de uma certa forma a ter algum sucesso de uma forma rápida, graças a vocês, obrigada. Não vos digo isto vezes o suficiente, mas muito obrigada. Mas a verdade é que chegou a um ponto em que eu deixei de ter tempo para mim mesma, deixei de ter foco em mim mesma. Então entreguei a loja, mantive as minhas clientes do coração comigo, mas em casa, e decidi embarcar numa aventura completamente diferente, que não tem nada a ver com a espiritualidade, e fui trabalhar para os cruzeiros do Rio, na Europa. E antes de ir, tive uma consulta, fui a uma consulta porque estava com receio de abandonar algo que pudesse mesmo ser o meu caminho e estar a fazer algo mais asneira que não devia. Então sim, fui-me aconselhar e foi-me dito, e eu na altura não percebi. Nós às vezes somos um bocadinho lentinhos para nós mesmos. Eu na altura não percebi, mas foi-me dito que eu iria crescer, que eu deveria ir sim, porque iria crescer não só a nível pessoal, mas espiritualmente também, que ia ser um momento muito benéfico na minha vida. E eu pensei, como assim vou crescer espiritualmente se eu vou deixar para trás todo o meu trabalho espiritual e vou-me focar num trabalho completamente mundano, capitalista, ligado ao dinheiro, só a pensar em dinheiro? Não me estava a fazer sentido. E obviamente que fez sentido, não é? Depois de passar pela experiência fez-me todo o sentido, porque o que é que eu aprendi nessa viagem? Já estou a fazer isto há 1 ano e meio. E o que é que eu percebi? Sim, é um mundo capitalista, sim, é um mundo ligado ao negócio. Não tenho muito tempo para me dedicar à minha espiritualidade, mas o que é que me obrigou a fazer? Ora, eu quando comecei a estudar sobre a espiritualidade e a trabalhar-me em mim mesma, eu deixei de ter um trabalho comum e passei a trabalhar só e apenas nas minhas consultas. E então, o que eu percebi até é fácil trabalharmos o nosso lado espiritual e trabalhar a nossa energia quando realmente o nosso trabalho está ligado a isso. Agora experimentem, depois de 5 anos ou 4 anos e meio a trabalhar apenas como minha chefe e apenas com as minhas clientes a ajudá-las e eu própria a crescer também espiritualmente, experimentem serem largados no mundo real, com pessoas de várias nacionalidades, crenças completamente diferentes, culturas completamente diferentes, a ter que lidar com os passageiros, com os colegas, e de repente tudo aquilo que eu aprendi sobre espiritualidade, eu esqueci. E levou-me ali algum tempo até me encontrar de novo. Eu acho que foi fascinante, porque fui posta à prova no mundo real se eu consigo ou não
levar as minhas crenças comigo ou trabalhar-me a mim mesma, mas ali, no mundo real. E assim foi, levou-me algum tempo, como já disse, mas consegui. E foi tão bom reencontrar-me nesse sentido. Foi mesmo experimentar os dois polos e conseguir conjugá-los e agora sim sentir que posso caminhar neste caminho do meio, posso caminhar neste equilíbrio. E para mim isto é que é a espiritualidade, é este reencontro com nós mesmos, é esta partilha entre nós e os outros e cada vez mais sabermos mais e estarmos mais presentes em nós, no que nos faz sorrir, no que nos faz chorar, no que nos move, no que nos faz andar para trás. E basicamente é isto. Eu acabei por, como sempre, perder-me aqui um bocadinho, ser um bocadinho vaga naquilo que estava a dizer, mas no fundo esta foi a minha história. Não houve uma trajetória completamente a direito. A minha história também foi assim. Isto faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. E o meu objetivo é continuar sempre a saber mais, a conhecer mais e a partilhar mais. E por isso então hoje trouxe-vos este vídeo. Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrevam o canal, porque quanto mais subscrições tiver, mais eu posso chegar a mais gente e podermos partilhar este momento. Partilhem. Obrigada. Tchau.